Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre filosofia da religião a partir de um autor chamado Ludwig Wittgenstein. E a nossa convidada é a Ana Cláudia Arcanjo, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ana, bem-vinda, uma alegria receber você aqui no Religare. Muito obrigada, Flávio, é uma alegria, é uma honra poder estar aqui com vocês. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Ana, a gente vai falar hoje aqui um pouco, sobre filosofia da religião. Como é que a gente separa algo como filosofia religiosa e filosofia da religião? Bom, esse aí, na verdade, é o primeiro capítulo da nossa tese. E quando nós pensamos numa filosofia religiosa, nós pensamos no sentido de que é uma vivência não só do filósofo, mas de todos nós. Todos nós temos uma perspectiva religiosa, uma crença religiosa, uma experiência religiosa. E essa experiência é o que nós chamamos dessa filosofia religiosa. Então, não tem um método definido para isso, que é muito diferente do que quando nós falamos de uma filosofia da religião, porque aí sim, nós temos uma metodologia, nós temos pesquisas, nós temos todo um caminho estruturado para que a gente possa fazer um processo investigativo, um processo de conhecimento filosófico. E aí, essa filosofia da religião, ela independe da sua filosofia religiosa. Sim. Bem, eu te conheci, Ana, nem vamos falar de quanto tempo, que a gente se conhece, mas eu te conheci falando sobre Ludwig Wittgenstein. E a gente vai, então, começar a falar mais desse autor aqui no programa. Não te peço uma biografia, nada disso, mas para situar para as pessoas de fora desse campo de estudos de religião ou mesmo de filosofia, o autor. Apresente para nós o autor, Ludwig Wittgenstein. Bem, o Ludwig Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco, considerado contemporâneo, e a sua perspectiva é a linguagem. E é justamente a partir da linguagem que nós trabalhamos também a sua filosofia da religião e que conseguimos fazer a ponte para a ciência da religião. Então, o Wittgenstein ele é dividido em duas fases, tradicionalmente, porque temos alguns pesquisadores que já conseguem encontrar uma terceira fase e alguns que já chegam a uma quarta fase do pensamento wittgensteiniano. Mas todos eles possuem a perspectiva da linguagem. E aí, então, ele é um divisor de águas dentro da própria filosofia. Começa com Tractatus, que é a sua obra mais conhecida da sua primeira fase. Antes do Tractatus, nós temos outros escritos, dentre eles os Diários Secretos. Nós temos uma parte dos notebooks, que é anterior à guerra. E, enfim, nós temos uma bibliografia vasta, mas da primeira fase, a sua obra mais conhecida é o Tractatus. E nessa fase, ele fala sobre a questão do limite da linguagem. Então, nós só conseguimos falar sobre alguma coisa que tenha sentido a partir da perspectiva científica. E a ciência precisa de provas, a ciência precisa de fatos. Então, é por isso que ele fala desse limite. Não que a gente não possa falar sobre outra coisa que não seja científico. Pode, óbvio que pode. Mas se a gente quer uma prova, se a gente quer que aquilo tenha uma comprovação, precisa ser um fato. E a segunda fase do Wittgenstein, então, nós temos as investigações filosóficas, que também não é o único escrito. Temos uma série de outros escritos, de diários, de anotações. Sabemos aí que a pesquisa continua e tem se descoberto muitos outros escritos, então eu sempre brinquei que estudar Wittgenstein é um quebra-cabeça.
Quem gosta de montar quebra-cabeça vai gostar do Wittgenstein, porque pega um pouquinho ali, outro pouquinho ali, para juntar o pensamento dele. E nessa segunda fase, nós temos, então, as investigações filosóficas, sendo um dos conceitos centrais os jogos de linguagem. E esses jogos de linguagem também, a forma de vida, a gramática filosófica, isso tudo interfere, constitui, melhor dizendo, a existência dos grandes grupos. Então, não tem um grupo de linguagem, há grupos. E aí, cada qual com as suas formas de vidas, com os seus jogos de linguagens específicos. Você se referiu a Wittgenstein como um divisor de águas, mas especificamente na filosofia da religião. Qual é o lugar que o autor ocupa? As pesquisas relacionadas ao campo da linguagem religiosa, esse é um dos pontos centrais que nós temos encontrado bastante referência ao filósofo austríaco Wittgenstein. Inclusive, quando nós começamos a pesquisa, claro que eu venho da filosofia, como você falou, a gente se conheceu aí falando do Wittgenstein e o Flávio do Nietzsche, É verdade. Então, temos uma longa trajetória. E a questão da religião sempre foi muito forte na minha vida. E poder fazer um curso de ciência da religião, uma especialização, foi, além de ter sido uma escolha de pesquisa, uma realização pessoal também. E quando eu encontrei essa possibilidade do Wittgenstein no campo da ciência da religião, podendo falar dessa linguagem religiosa, no sentido do sentido religioso, da vivência religiosa, dessa linguagem como ação religiosa, isso aí fez todo sentido. Então, se há um lugar que a gente possa situar o Wittgenstein dentro da ciência da religião, é nesse aspecto da pesquisa da linguagem religiosa. Sim. Você falou assim, do seu interesse sobre religião e o seu interesse em filosofia. Há no autor também um interesse pela religião? Nós podemos falar de algum tipo de influência, de alguma formação religiosa na vida de Wittgenstein? Sim, podemos sim. Podemos começar, inclusive, pela mãe dele, porque a mãe do Wittgenstein e o pai também. Mas a mãe, ela era católica. Na verdade, ela vem de família judaica, mas ela se converte ao catolicismo, ela se considera católica e ela apresenta esses valores católicos para a sua família. Então, o Wittgenstein, ele vem de uma família numerosa, com vários irmãos, e tem o seu pai também, que é o Karl Wittgenstein, que é um grande industrial, um homem dos negócios. E ele é protestante. Então, nós temos aí três influências religiosas. Nós temos o protestantismo, nós temos o catolicismo e nós temos uma cultura judaica. A família da mãe dele vem do judaísmo, é uma família judaica, e o Wittgenstein nunca negou essa influência. O contexto para ele, o contexto judaico, os valores judaicos, as vivências judaicas são importantes. Ele não enaltece isso nos seus escritos, digamos assim, que saiu para a pesquisa. Então, vamos pensar aí no Tractatus e nas investigações. Mas nos escritos periféricos do Wittgenstein, nós encontramos bastante referência. Então, nós temos em Cultura e Valor, principalmente nos anos finais, nós temos também nos movimentos de pensamento, nós temos bastante escritos sobre ele, sobre o judaísmo, sobre a influência. Temos também nos diários secretos. Então, assim, ele não é um judeu que vivencia os valores e que segue, tradicional, digamos assim. Ele não é um judeu tradicional, mas ele é um profundo conhecedor e, por várias vezes, nós vamos percebendo esses valores explícitos na sua obra. Sim.
Em relação, então, à questão da religião, a presença desses termos, desses valores e o reconhecimento disso, você diz, aparece de maneira periférica na obra, não é algo, portanto, central. Não, é periférico, mas como nós falamos antes, ele é um quebra-cabeça. Então, não tem como ler o Tractatus só pelo Tractatus, começar nessa obra e encerrar nessa obra. Então, nós temos os notebooks, que são importantes para constituir o contexto, porque o Tractatus, tanto Tractatus quanto as investigações e os escritos posteriores dele, que falam sobre a psicologia, são escritos em formas de aforismos. Então, entender esses aforismos sem compreender um contexto que há ali por trás é praticamente inviável. Corremos o risco de criar um novo Wittgenstein. Então, é muito importante que esse contexto essa leitura seja lida, tendo em vista o contexto de onde ele vem. Então, o periférico, ele é periférico, mas ele é central também. Sim, sim. Porque ele constitui essa base filosófica do pensamento dele. Muito bem. Hoje no Religare nós estamos conversando com Ana Cláudia Arcanjo. Nós estamos falando sobre filosofia da religião a partir de Ludwig Wittgenstein. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião, e hoje eu recebo Ana Cláudia Arcanjo, doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre filosofia da religião. Ela fez uma pesquisa sobre o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Ana, a gente pode falar em influência de outros autores? Claro, todo autor dialoga com seu entorno acadêmico, teórico. O que você identifica como influências no pensamento sobre a questão da filosofia da religião em particular em Ludwig Wittgenstein? Bem, quando a gente fala sobre filosofia da religião no Wittgenstein, não tem como deixar de pensar, por exemplo, no Tolstói, que é uma influência muito forte. Inclusive, no momento em que ele vai para a guerra, o Wittgenstein ele se voluntaria a ser, né, um trabalhador, aí, um soldado da Primeira Guerra Mundial. E ele faz essa opção, ele não quer um cargo de patente, então ele realmente quer ir para o front. E ele entende que o Tolstói é um desses autores que ele deixa registrado, inclusive, que salvou a vida dele, com a obra The Gospel in Brief, ou o resumo do Evangelho. E tem outras obras também, uma confissão do Tolstói, que é muito importante para o pensamento do Wittgenstein. Temos também o Kierkegaard, que é uma influência assim, que a gente não pode tirar do contexto, especialmente quando nós falamos sobre fé. Então, é muito importante. E temos outros autores, temos o Kant, temos o Otto Weininger, que vai contribuir especialmente para essa questão da cultura judaica, que dá esse não um embasamento, mas ele concorda com muitas ideias do Weininger. Então, é um pensador também importante para o pensamento, para a filosofia da religião do Wittgenstein. Bem, Schopenhauer tem algum lugar nessa lista? Sim, e peço desculpa aí por não ter citado Schopenhauer. Schopenhauer contribui e muito. Talvez, junto com Tolstói e Kierkegaard, ele seja essa grande referência. Não há como pensar nas questões do sentimento religioso, desse sentimento da fé, sem pensar no Schopenhauer. Quando também nós falamos sobre a questão da vontade. Então, o Wittgenstein, principalmente no Tractatus, quando ele fala sobre essa questão da vontade, não uma vontade psicológica, porque ele deixa muito, muito claro isso, mas uma vontade schopenhaueriana, aquela vontade que independe do nosso controle, é muito maior. Então, ele pega muito do pensamento schopenhaueriano. Eu me lembro de algum dos trabalhos
e na sua tese, né, você falar sobre a questão do místico. A gente estava falando do religioso e tal, nós ainda vamos ter a oportunidade de falar sobre a questão da linguagem, que está associada a isso, né? Mas tem alguma diferença, a partir do autor, entre o religioso e o místico a ser considerado? Sim. No primeiro momento, pensando aí na filosofia tractatiana, ele faz essa diferença, né? O Wittgenstein ele nunca deixa um conceito, né? Então, se for procurar conceito na obra do Wittgenstein, nós não encontramos. Mas nos escritos dele nós percebemos essa diferenciação entre uma experiência mística, né, e aquilo que nós podemos entender como o religioso. Essa experiência mística, ela é uma vivência. Ela é aquilo que pode dar, e que grande parte das vezes dá, um sentido para a vida de quem passa por uma experiência mística. E o Wittgenstein passa por duas experiências místicas muito fortes. A primeira é quando ele está num teatro, assistindo uma peça, e aí a fala de um personagem é a seguinte, que ele fala o seguinte: o todo faz parte de mim e eu faço parte do todo. Essa frase cria a gente não consegue descrever experiência mística, mas isso provoca uma emoção, digamos assim, muito intensa no Wittgenstein, a ponto dele rever toda a sua vida. E a segunda experiência mística é quando ele está na guerra. Então, a guerra também, ele fala que a morte dá sentido para a vida. A guerra salvou a vida dele. E ele deixa isso muito claro por estar próximo da morte, né? Não da morte, mas de experiências que signifiquem uma presença da morte, né? Então, isso aí para ele é muito forte. Então, isso aí seria o místico, essa parte da experiência mística. E aquilo que é religioso, ele trata como institucional. Então, são questões diferentes. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos religiosidade e espiritualidade, que são questões também muito diferentes para o Wittgenstein. Bem, você disse que a questão da linguagem é um tema presente, né? Sempre presente. Linguagem e essa questão da experiência mística, a questão da religião, de que maneira a gente discute o problema religioso, né, ou místico, com as diferenças que você já apresentou aqui, a partir desse problema da linguagem que o autor traz? A linguagem, para o Wittgenstein, como nós falamos, permeia toda a sua obra. Num primeiro momento, quando ele fala ele traz à guisa a experiência mística, essa experiência ela não pode ser traduzida pela linguagem. A linguagem é insuficiente. E aí nós vamos lembrar que o Wittgenstein está falando de uma linguagem que abarca o campo científico. Então, essa experiência ela é muito maior do que qualquer ciência. Então, ela é algo que modifica a vida do sujeito que passou por uma experiência mística. Então, a linguagem ela é limitada. Ela dá conta de falar sobre alguns temas, e esses temas voltados para a ciência, que a gente pode justificar. Como é que eu falo, então, do religioso pela perspectiva do Wittgenstein? Por meio da arte, da ética, da estética e da própria religião. Então, por exemplo, como nós poderíamos pensar a linguagem religiosa? Numa prece. A prece é uma experiência perfeita e sem nenhum problema de linguagem. Porque aquilo você não precisa provar nada, você não precisa dizer que aquilo tem sentido para provar para alguém ou para provar para uma ciência. Aquilo é uma experiência do sujeito que faz a sua prece, a sua oração, ou você escreve a prece muitas vezes num formato poético. Então, isso não tem problema algum, está perfeito. Então, essa é a forma que a linguagem alcança. Na linguagem não relacionada à religião, ela não pode tentar provar nada. A religião, o religioso, ele é muito maior, porque ele é vivência. E a linguagem não dá
conta de todas as nossas vivências. Você falou de 3 aspectos, e como é que fica a questão do ético? Bem, o ético, ele tem 2 grandes pensadores que são contemporâneos ao Wittgenstein, que é o Frege e o Moore, e eles trazem tanto um quanto o outro trazem a perspectiva da linguagem. Mas ainda o George Edward Moore, ele vai falar também da questão ética. E o ético, ele tem, o Moore especificamente, ele tem um livro, né, que na época é um livro, é uma obra que fez muito sucesso, e o Wittgenstein faz uma crítica, no sentido de, se este livro contém todos os valores, né, os princípios éticos, porque é o nome do livro, Princípio à Ética, então a sociedade estaria resolvida. Porque então as pessoas leriam e aí cada uma ia agir conforme aqueles princípios. E aí ele vai falar que não é assim. Então a ética ela é muito mais do que você escrever um compêndio. E ele fala sobre isso na Conferência sobre Ética, que é um dos poucos escritos do Wittgenstein que não é em forma aforística. E aí ele vai falar sobre o que são os valores. Nós não conseguimos descrever valores. A ética, quando a gente trata dela como uma regra de princípios, ela se torna falha, porque todas as pessoas precisam vivenciar os seus valores. E aí nós vamos definindo o que é bom ou o que não é bom a partir da observação. E aí ele dá um exemplo que é o rosto dos chineses. Nós conseguimos, os rostos não são iguais, eles são semelhantes. E a partir daqueles caracteres semelhantes, nós vamos formando o prospecto da fisionomia chinesa. A mesma coisa com os valores éticos. Nós vamos pegando aquilo que vai sendo tido como o bom. E o ético ele acaba estando muito relacionado com o religioso. Porque os fundamentos, na maioria das vezes, eles vêm da religião. A religião dá essa orientação de como ser bom, de como ser melhor, dessa ação religiosa que é simultaneamente uma ação ética. Ana, vamos concluir a nossa entrevista. Eu agradeço, né, não só a sua presença aqui, mas o seu trabalho e a importância que ele tem, né, para o debate em filosofia da religião e para a ciência da religião também. Então, minha declaração aqui de gratidão e reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigado. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.